Eloá era uma adolescente cheia de vida que tinha uma grande amiga, Nayara, e um ex-namorado, Lindenberg Alves. De repente, uma tarde de estudos foi interrompida. Dia 13 de outubro, segunda-feira, depois da aula, os alunos do primeiro ano do ensino médio, Eloá, Vitor e os namorados Nayara e Iago se encontraram na casa de Eloá para fazer um trabalho de geografia. A gente ia almoçar lá, nem tinha tempo de começar a fazer nada, ela começou a fazer arroz, né? Daí depois passou 10, 15 minutos e ele já chegou lá, crava na cabeça, mandou todo mundo pro quarto. Ele era Lindenberg Alves, 22 anos. É difícil alguém chamar ele de Lindenberg. Todo mundo que conhece ele chama ele por Liso. Lindenberg era auxiliar de produção nesta empresa. No fim do expediente, buscava a mãe, que trabalha como empregada doméstica. Depois vinha para este restaurante, onde entregava pizza e esfirra. Uma pessoa muito leve, calmíssimo, falava assim pouco. Saía 4 horas da manhã para trabalhar e dava muita alegria aqui do futebol. Joga muito bem, excelente. Qual que é a posição dele? Qualquer posição que colocar ele joga. Excelente. Lindenberg costumava jogar bola todo fim de semana, mas domingo passado, quando veio até este campo, os amigos estranharam a atitude do rapaz. Lindenberg ficou o tempo todo aqui do lado de fora. Estava triste e falava pouco. Aos amigos dizia apenas: "Esta semana vocês vão ouvir falar de mim." Eloá tinha 12 anos quando aceitou o namoro que durou 2 anos e 7 meses. A família frequenta essa igreja e aprovava o relacionamento. A mãe de Eloá é cozinheira numa creche e na primeira noite do sequestro estava muito preocupada com o que poderia acontecer a Lindenberg depois que as meninas fossem libertadas. Foi Eloá quem pôs um ponto final no namoro cheio de idas e vindas. Nesta época, a amizade com Nayara ficou mais forte. Estavam no círculo das garotas mais bonitas da escola. Nayara faz parte de um grupo de amigas que se deu o nome de Bonde das Glamorosas. É um grupo de meninas e a gente sai junto, faz um monte de coisa tudo junto, entendeu? Para as colegas, o retorno ao cativeiro foi uma prova de amizade. No segundo dia, a mãe dela falou que a Nayara, que quis ficar mesmo, ela estava sendo uma intermediária, né, para pacificar a situação. Uma comunidade na internet criada no mês passado é um termômetro da popularidade de Eloá. Assim que souberam da tragédia, os amigos correram para o hospital. Ela é mó divertida, sabe? Você conversa com ela, mó amiguinha, assim, ela faz você dar risada com tudo, aquele jeitinho dela. Segundo os amigos, Eloá curtia tirar fotos e navegar na internet. Gostava de ouvir música eletrônica e também música romântica. Esta era uma de suas favoritas. Sempre quando eu saía na janela eu via ela. Sempre dando risada, sorrindo, ouvindo música. Sempre assim, a imagem dela que eu tenho é essa. Como o pode justificar uma violência dessas? Nós vamos conversar agora com a psicanalista Maraísa Abraão. Doutora, dá para explicar de onde vem tanto ciúme e uma reação desse tipo que a gente tem visto aí nesses últimos dias? Sim, André, dá para explicar. O que não dá é para pensar que isso justifique, né, qualquer atitude tomada nesse sentido. Porque faz parte da nossa condição de ser humano, por exemplo, sentir ciúme. Ele está dentro de todos nós. E o ciúme, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não é numa relação entre duas pessoas. Ele é sempre triangular. O ciúme, ele tem 3 pessoas naquela história imaginária de alguém que não consegue fazer uma separação entre a realidade e a fantasia que tem sobre a situação. Doutora, no caso do crime de Santa Luzia, o suspeito era considerado uma boa pessoa, lidava inclusive com crianças. O que pode ter alterado essa personalidade na hora dele fazer isso? Eu não acredito, Natália, em alteração de personalidade. O que eu acredito é que determinadas situações, ela tem um momento em que elas provocam uma ruptura no sujeito e ele passa a perder essa condição de conseguir controlá-la. Então, a pessoa que sente um ciúme, ela está consumida. Sócrates falava que é a dor da alma, né? O ciúme, ele frente a uma situação que a pessoa vê, que a pessoa ouve, aquilo desperta nele o pior dele, mas que já estava lá desde sempre. Porque nós psicanalistas entendemos que o ciúme
ele vem na formação do complexo de Édipo. Quer dizer, já vem desde lá de trás. Mas desde uma primeira infância, André. A gente está mostrando ali as imagens do rapaz, do universitário, e eu gostaria de saber o seguinte, essa história de amor platônico, até que ponto uma pessoa pode alimentar esse amor, sabendo que a outra pessoa não quer nada com ela, ficar alimentando aquilo e chegar ao ponto de agredir essa pessoa, ou nesse caso tentar matar, né? O platônico, ele fica para nós na condição de não estava ocorrendo fisicamente uma relação afetiva, amorosa, sexual, o que quer que seja. Então, ela fica naquele sentimento que um nutre, e poderia ser os dois nutrindo um pelo outro, mas eu não sei se a pessoa... porque isso a gente teria que ver caso a caso, porque cada indivíduo tem a sua singularidade. O sujeito é aquilo que ele é, e não que o outro é, ainda que possa manifestar uma mesma sintomatologia, não é? E é possível perceber que uma pessoa está prestes a cometer um crime? Prestes a cometer um crime, Natália, eu penso que é mais difícil, porque é uma sintonia que a pessoa precisa ter muito fina. Mas eu acho que o que a gente sempre deixa sinais, porque vem de uma marca. Uma marca de alguma coisa que, como eu estava dizendo, começou numa primeira infância, onde a criança, ela se percebe a mesma pessoa da mãe, depois ela vai tendo uma evolução do aparelho psíquico, ela se percebe separada, e é nesse momento que entra o intruso, que é o pai. Então, de alguma forma, essa constituição que nós todos passamos, ela deixa uma marca. E essa marca, em algumas pessoas, constitui uma possibilidade dessa pessoa reagir de uma forma diferente uma da outra. Porque vai depender da estrutura do sujeito, a forma como ele vai reagir a um ciúme, que é um sentimento que todos nós possuímos. Isso. O neurótico a intensidade, né? A intensidade, a forma, a coragem que a própria pessoa tem ao acreditar na perda desse objeto. Então, um neurótico, uma mulher histérica, por exemplo, ela quebra o carro do cara inteiro, ela bate na suposta pessoa. E toma atitudes das mais variadas, pode ser inclusive violenta. Doutora, muito obrigado pela participação da senhora aqui com a gente no Hoje em Dia, obrigado pelas suas explicações.